Bonjour! Eu sou Juliette Soulé, chefe pâtissier da Le Cordon Bleu de São Paulo. Eu estou muito contente de estar com vocês hoje para apresentar uma receita maravilhosa de pâte de fruits de manga e de goiaba. Vamos lá? Vou começar a nossa receita, então, colocando na nossa panela a polpa de fruta escolhida. Então, vou começar pela de manga, tá? Então, aqui eu tenho a polpa de fruta de manga feita da manga fresca mesmo, tá? Então, pode ser polpa congelada, não tem problema, ou pode ser a polpa fresca. Então, essa técnica da pâte de fruits, ela lembra um pouco a técnica da geleia, né? Então, é uma técnica de conservação de fruta. A gente consegue ter ela mais seca, numa textura um pouquinho diferente. Então, na panela, eu coloquei a glucose, que é um tipo de açúcar, que vai ajudar a gente na textura, na consistência, vai evitar que a pâte de fruits seque ao longo do tempo, que ela cristalize no seu interior. A gente só quer a crocância do açúcar por fora, tá? Então, na panela, glucose, a polpa de fruta, aqui no caso é a manga, e o açúcar, a quantidade maior de açúcar. A gente tem 2 açúcares nessa receita, tá? Por que 2? O ingrediente que vai fazer a consistência da nossa pâte de fruits vai ser a pectina cítrica, tá? O que é a pectina? Ela é um gelificante que é extraído a partir da casca de cítricos e de maçã, tá? Então, a pectina, ela que vai fazer essa consistência de gelificação da nossa pâte de fruits. Então, a gente precisa misturar ela com uma parte do açúcar para que ela não empelote quando entrar na panela. Então, uma parte do açúcar já está separada só para isso. Vou colocar aqui num bolzinho, então, a pectina e esse açúcar, ok? E vou misturar esses 2 juntos. Então, na panela foram todos os ingredientes, menos a pectina e o açúcar que estão misturados aqui, e a solução de ácido, que a gente também precisa que entre ácido na nossa receita, porque ajuda a pectina a agir, tá? Só que o ácido vai no final. Então, eu deixei ele reservadinho aqui. Solução ácida, para quem não sabe, é uma mistura de ácido cítrico com água em partes iguais. Então, 10 gramas de ácido, 10 gramas de água, a gente mistura, ele vai diluir e aí a gente tem a solução ácida, assim a gente já pode pesar essa mistura, tá? Então, eu tenho aqui uma fava de baunilha que eu vou colocar para aromatizar essa pâte de fruits de manga, que vai combinar super bem. Então, quem não tiver, ela é opcional, tá? Ela só vai dar o aroma, um sabor da baunilha que vai combinar com a manga. Então, eu também já vou colocar aqui na panela. Tudo isso fora do fogo, tá? Então, antes da cocção, não tem problema. A gente só tá misturando todos os ingredientes, entendendo a função de cada um deles, antes de começar a cocção. Então, produção de pâte de fruits é isso. A gente tem a polpa de fruta que a gente quer conservar na panela, junto com os açúcares, então o açúcar refinado, a glucose. A gente tem separado a pectina com aquela parte do açúcar. Normalmente, a gente deixa 5 vezes o peso de pectina em açúcar para se misturar, tá? Então, é o açúcar da receita. E a solução ácida que vai entrar no final, ok? Essa pectina só não entra agora, porque, como eu falei, ela corre o risco de empelotar. Então, a gente começa aquecendo a nossa mistura na panela. Quando ela chega nos 40, 45 graus, que ela tá morna, a gente começa a colocar a pectina em forma de chuva, mexendo bem. Então, vamos lá, vamos pro fogo. Então, com a ajuda de um termômetro, eu vou acompanhando essa temperatura. Eu preciso desses 40 graus para colocar a pectina e no final eu vou adicionar o ácido. Eu já tenho separado aqui, prontinho para mim, uma placa com um silpá e um aro, um frame, uma moldura de acrílico que a gente vai usar para colocar a pâte de fruits, que vai dar o formato dela, tá? Se você não tiver isso na sua casa, você pode usar uma assadeira qualquer, tentar pegar uma mais retinha com um plástico filme, tanto no fundo quanto nas laterais, vai servir perfeitamente, tá?
Então, vou começar a misturar aqui o açúcar com a polpa. Então, com a ajuda de um termômetro de espeto ou de sonda, a gente chama, a gente coloca o termômetro na mistura e a gente vai acompanhando a temperatura, tá? Então, como eu falei, nos 40 graus, eu vou começar a adicionar a pectina com o açúcar já misturados, tá? E aí eu vou seguir a cocção até o ponto que eu achar que eu quero a textura da pâte de fruits. Então, para quem não conhece a pâte de fruits, o produto que mais se assemelha aqui no Brasil são as balas de goma, né? Qual que é a diferença? A nossa bala de goma ela é um produto um pouco mais seco, um pouco mais duro, né? Que lembra mesmo as primeiras pâte de fruits lá na época das cruzadas que eles faziam para preservar as frutas, um produto mais seco que aguentassem as viagens, né? Hoje a gente tem a pâte de fruits um pouquinho mais macia, mais maleável no interior, o que contrasta bem com o açúcar que está na camada externa. A gente passa no açúcar cristal, isso cria uma crostinha que dá textura, dá sabor e contrasta com o miolo que vai estar ainda macio e vai ter bastante o sabor da fruta. Então aqui a minha mistura já está a 42 graus, ok? Então acima dos 40. Eu vou começar a adicionar a pectina e o açúcar em forma de chuva, tá? Então vou adicionando e vou mexendo para a gente não correr o risco da pectina empelotar na mistura. E agora eu vou seguir cozinhando até o ponto que eu quero. Nesse caso, a minha pâte de fruits de manga, eu vou chegar até os 105, 106 graus, tá? Que é uma temperatura que eu sei que depois de gelificada, de repouso da pâte de fruits, porque ela tá quente, eu vou jogar na minha forma e ela vai repousar. Então, quando ela gelificar, nessa temperatura, ela vai ter uma boa textura. Quanto mais a gente cozinhar, mais evaporação de água a gente tem, mais firme vai ser a nossa pâte de fruits, tá? Quanto menos, mais mole, mais perto da textura de geleia a gente vai estar. Então aqui, pessoal, o que é importante a gente lembrar é o ácido, a solução ácida que eu vou adicionar vai ativar a pectina. Então, eu cheguei aqui até os meus 105, 106 graus, eu vou tirar a panela do fogo, vou adicionar a solução ácida, acabei de chegar a 105, tá? Vou desligar o fogo, colocar o ácido e aí eu preciso imediatamente jogar na assadeira, ou no frame, como eu tenho aqui, ou na assadeira que vocês tenham preparado na casa de vocês. Porque ele vai começar a ativar a pectina e tudo isso vai começar a espessar, tá? Então a gente não tem muito tempo. Adicionei o ácido, misturo bem para deixar tudo bem homogêneo. E já vou jogar aqui na minha forma preparada. Se precisa, a gente com uma espátula de ângulo consegue empurrar um pouquinho, mas é como eu falei, eu não posso fazer isso daqui a 2 minutos, não dá tempo de fazer nada, eu tenho que estar com tudo pronto, porque ela já começa a gelificar e endurecer. Então, depois disso, é só deixar ela a temperatura ambiente, esfriar. Se você quiser guardar, passa um plástico filme em contato. Pode deixar na temperatura ambiente. O ideal é sempre já cortar e finalizar. Eu vou mostrar para vocês em seguida, mas antes a gente vai fazer a de goiaba. Então agora eu vou fazer a de goiaba. Então,
em mise en place, aquilo que a gente deixa tudo separadinho para começar a receita, já tá tudo pronto aqui, é exatamente a mesma coisa que a gente fez da de manga, tá? Então na minha panela já tá a glucose, mesma coisa. Vou colocar aqui a minha polpa de goiaba. Então essa também é polpa de goiaba fresca, tá? Se quisesse fazer com a goiaba ou com qualquer outra fruta, polpa congelada, pode fazer também. Tá? Não teria problema nenhum, a receita é a mesma. Então, o açúcar. Essa daqui, a aromatização vai ser só a goiaba, não vou colocar a baunilha que a gente usou também na pâté frit de manga, ok? Vou misturar então a pectina com aquele segundo açúcar, deixar isso já misturadinho. E a minha solução ácida também já está separada aqui. Ok. E vamos para o fogo. Quando eu falo de polpa congelada, polpa fresca, o que a gente tem que levar em consideração a gente sempre consegue fazer essas receitas que eu tô passando para vocês com qualquer tipo de fruta, se a fruta estiver congelada ou se ela estiver fresca, isso indifere, tá? A gente consegue fazer. O que a gente vai ter que adaptar? A gente tem que entender que a fruta, ela tem uma mais fibra, outra tem mais açúcar, então se tiver mais madura ou se tiver mais verde, isso às vezes pode fazer um pouco de diferença, tá? Então quanto mais verde a fruta tiver, mais pectina natural ela vai ter e menos açúcar. Então a gente precisa de um ponto a menos. Se a fruta tiver mais madura, a gente tem mais açúcar e menos pectina. Então pode ser que a gente precise corrigir com um pouquinho mais de pectina, tá? Então essas proporções é que vão variar dependendo do tipo de fruta que você tiver. O processo para pâté frit de goiaba, então, vai ser o mesmo da de manga, tá? A gente vai esperar chegar a 40 graus, vou adicionar a minha mistura de pectina com açúcar em forma de chuva, mexendo bem. E aí, como eu expliquei, a goiaba, ela é mais densa, ela tem mais fibra, ela tem mais extrato seco, né? Tanto é que a gente tem um monte de tipo de goiabada aqui no Brasil, tá? Então, a gente precisa cozinhar um pouquinho menos do que a pâté frit de manga. Então, quando a pâté frit de manga a gente cozinhou até 105, 106, essa daqui a gente vai até 104, 105. Não precisa cozinhar tanto, tá bom? Porque só ela, já tendo a fibra natural da fruta, já vai dar o ponto que a gente precisa. Então aqui, passei dos 40 graus, vou começar a adicionar a pectina com o açúcar em forma de chuva. Então, mexendo sempre embaixo. E agora a gente vai seguir cozinhando, acompanhando a temperatura, até os nossos 104 graus. Uma outra dica importante é o termômetro de sonda, ele tem que ficar encostando bem no centro do produto, não no fundo da panela e nem muito para cima. Por quê? Porque se ficar no fundo é de onde vem o nosso calor. Então ele vai medir uma temperatura mais alta do que efetivamente está dentro do produto, tá? Então medir bem no centro da massa de pâté frit, ok? E não ficar mexendo muito o tempo todo, porque quando a gente mexe, a gente abaixa a temperatura, porque a gente acaba esfriando o produto, tá bom? Então deixa ele mais parado, vai mexendo, lógico, para não grudar no fundo, mas deixa ele ir cozinhando e vai medindo bem a temperatura no centro. Então aqui, a gente chegou no ponto, na temperatura de 104 graus, que a gente buscou. Vou tirar do fogo e fora do fogo, então, vou adicionar a solução ácida, tá? Então lembra que quando a gente adiciona, a gente não pode demorar para colocar na forma que a gente preparou, tá? Então misturo aqui
até ficar bem tudo homogêneo. E já vou virar aqui na minha assadeira preparada. É possível também jogar essa mistura em algumas formas de silicone com formato, tá? Então, se você quiser dar o formatinho, algum formato específico para nossa massa, também é possível. E aí você já joga direto no silicone, ao invés de fazer no quadro, como eu estou fazendo aqui, que depois eu vou precisar cortar, ou com a faca ou com um cortador, que é o que eu vou fazer agora. Eu só vou aproveitar e vou mostrar para vocês aquela de manga que eu acabei de fazer, ela já está gelificada. Eu já encosto e sinto uma textura firme, ok? Não é por isso que ela está pronta, ela precisa deixar esfriar completamente, então eu preciso pelo menos aí de umas 4 a 6 horas para poder cortar e passar no açúcar, ok? Então aqui eu tenho uma já cristalizada, uma de manga, ok? E olha a textura que ela fica. Ela fica maleável, mas a gente já consegue pegar, tá? Então vou colocar aqui numa tábua e aí a gente pode dar o formato que quiser. Eu tenho alguns cortadores diferentes aqui, oval, circular, formato de coração. E também tenho a faca que eu posso cortar alguns quadradinhos, que é o formato original, tá? Então só com o cortador a gente vem fazendo pressão e eu já consigo tirar o formatinho certinho do cortador, tá? Então aqui, vou fazer mais alguns. Tem que lembrar que a altura da assadeira que vocês escolherem vai ser a altura da pâte de fruits. E aí o formato a gente consegue cortar como a gente quiser. Lógico que com o cortador a gente tem sempre um pouco de perda porque a gente tem as aparas, né? Quando eu corto com a faca que eu vou cortar quadradinho, aí eu não tenho perda nenhuma, consigo aproveitar 100% do produto. Aqui, vou medir para cortar bem quadradinho. Eu vou cortar com 3 centímetros. O movimento da faca vai ser sempre para baixo, tá? A gente não consegue deslizar a faca. E agora eu tenho um bowl aqui com o açúcar cristal, ok? E eu só vou simplesmente jogar as minhas pâtes de fruits aqui para passar no açúcar, fazer aquela camadinha externa. Então, assim tem bastante formato. Bem diverso, dá pra gente fazer com várias frutas, fazer bem colorido.
Agora eu vou tirar o excesso do açúcar. E já vou montar num prato para servir. Então, depois de cortado, passado no açúcar, a gente já está pronto para apresentar. Pega um prato bem bonito, coloca formatos variados, cores variadas, que a gente consegue agradar a todo mundo. Então aqui eu deixei já um pronto, com várias cores, com vários formatos, tamanhos. Tenho de goiaba, tenho de manga, tem um aqui também com caju. Então queria mostrar a textura para vocês. Essa textura macia que eu falei da pâte de fruits. Então ela desmancha na boca quando a gente comer, tá? Então ela não é aquela coisa tão rígida que a gente tem a impressão. Bon appétit et bienvenue à Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe vai ensinar mais uma deliciosa receita para vocês. Não percam. Merci!